A Organização das Nações Unidas definiu o dia 23 de março como data para combater a discriminação racial. O Conselho Federal da OAB ratifica a importância da luta mundial contra o racismo, comemora as conquistas alcançadas no decorrer da história e destaca sua permanente vigilância na defesa da igualdade racial. A OAB reafirma o compromisso da instituição em defender os princípios constitucionais que vedam a discriminação de raça, cor, orientação sexual, origem étnica, religião, opinião política ou de outra natureza. A ordem anuncia também a recondução de Humberto Adame para a Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil. A OAB Nacional protocolou uma representação junto ao Conselho Nacional de Justiça contra o juiz substituto da 2ª Vara Civil da Ceilândia, Distrito Federal, Eduardo da Rocha Lee, que negou um pedido de remarcação de audiência formulado pela advogada Alessandra Pereira dos Santos, grávida de 9 meses. A assinatura da representação da OAB Nacional contra o juiz que negou remarcação de audiência para a advogada grávida foi depois do desagravo da profissional promovido pela entidade em ato que reuniu mais de 200 advogados. No despacho que negou a remarcação, o magistrado afirmou que a advogada deveria providenciar a sua substituição ou renunciar aos autos. Para a OAB, a medida fere o direito da advogada patrocinar a causa que escolheu e impede ainda o direito da parte de ser assistido pela profissional em que confia. Então nós estamos convictos de que esse ato hoje representa a força e a união da OAB em torno da mulher advogada e é assim que vamos tocar durante todo esse ano e durante toda a nossa gestão. A OAB do Distrito Federal, inclusive afinada com a política do Conselho Federal de inserção, proteção e garantia do exercício da advocacia pelas mulheres, fica muito orgulhosa de estar levando a termo esse ato. As lutas serão muitas nesse triênio, estaremos juntos e ombreados. A OABDF não se calará diante de nenhum tipo de violação, menos ainda contra o direito da mulher de ser advogada por opção e por paixão. A advogada gestante espera que o desagravo e a representação sirvam de exemplo para todos os operadores da justiça. Muito importante essa valorização da mulher advogada, porque no exercício da nossa profissão sofremos muito no dia a dia. E essa valorização é extremamente importante, porque a mulher, não existe mais aquela frase, sexo frágil. Nós somos fortes, nós somos lutadores e estamos aí para vencer. Nós só precisamos de apoio. Um despacho desse totalmente machista, insensível, ele desvaloriza muito não só a profissional, mas como a mulher também. A ordem esteve presente no Conselho Nacional de Justiça solicitando uma definição sobre o início da vigência do novo Código de Processo Civil, o CPC. Segundo a OAB, havia uma preocupação quanto ao prazo. Após o pedido, na mesma semana, o CNJ se pronunciou em uma sessão virtual específica. Sancionado no dia 16 de março de 2015, a vigência do novo CPC ainda se encontrava meio confusa para quem trabalha na áreas afins do direito. A definição da data foi um assunto a ser tratado com urgência pelo CNJ a pedido da OAB no dia 1º de março. E após a provocação da entidade, ficou decidido que o novo Código de Processo Civil passa a ser vigorado no dia 18 de março deste ano. A decisão foi realizada na sessão plenária virtual extraordinária do CNJ, encerrada às 23h59, horário de Brasília, no dia 3 de março. E confira agora algumas das principais mudanças que o novo Código de Processo Civil traz. Entre as mudanças do novo CPC estão celeridade à prestação jurisdicional garantindo amplo direito de defesa do cidadão, garantia dos honorários como obrigação alimentar, impedimento de valores irrisórios, recebimento de honorários de sucumbência que são devidos ao advogado e não à parte vencedora, suspensão de prazos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, férias dos advogados, ordem cronológica para julgamentos e a intimação na sociedade de advogados, carga rápida em 6 horas, razoável duração do processo, critério objetivo mínimo 10% e máximo 20%, sempre calculados sobre o valor da condenação do benefício econômico ou do valor da causa atualizado.
Confira agora a avaliação de juristas sobre as principais mudanças do novo Código, especialmente no que diz respeito a honorários advocatícios. O aspecto democrático do Código está exatamente na sua elaboração, porque trata-se de uma lei processual, um instrumento de realização de justiça que primou, em primeiro lugar, por uma linguagem fácil, né? Porque num país as pessoas precisam saber os direitos, de maneira simples, os direitos que elas têm para poder exercê-los em juízo. O segundo aspecto democrático que eu considero do Código é que ele foi submetido à sociedade brasileira. Ou seja, a sociedade brasileira, ela falou e foi ouvida em relação a esse novo código que vai surgir. Na verdade, a advocacia foi ouvida no novo Código de Processo Civil com grandes vitórias, grandes conquistas, um rol de vitórias que vem melhorar o dia a dia, o cotidiano dos advogados em todo o Brasil. Nós podemos dar um exemplo com relação aos honorários advocatícios. Nós temos o artigo 85 do novo Código de Processo Civil, que lá tem 19 incisos que falam especificamente dos honorários advocatícios. E lá nós temos o reconhecimento da verba alimentar dos honorários, temos ainda o reconhecimento da sucumbência recursal, na verdade um instituto novo que foi criado. É possível agora o advogado ter honorários advocatícios considerando o seu trabalho realizado no tribunal, que é os honorários de sucumbência recursal, que é uma inovação e uma grande conquista também para a advocacia. Olha, o advogado é peça fundamental para a obtenção da justiça. É assim que diz a Constituição Federal. Sem o advogado, nós não teremos justiça. Com o novo CPC, os honorários advocatícios têm natureza alimentar, assim como os créditos trabalhistas no processo. Nós temos a dimensão, a certeza da evolução desse processo. Podemos mencionar algumas dessas conquistas, como, por exemplo, o fato de que no novo Código de Processo Civil não mais haverá honorários irrisórios. Os honorários dos advogados serão fixados em patamar mínimo e máximo, inclusive nas causas contra a fazenda pública. Também teremos os honorários com natureza alimentar, o fim da compensação, o que significa que os advogados receberão honorários mesmo que vencedores parcialmente da demanda. Teremos os honorários recursais para cada nova instância em que o advogado tiver que trabalhar. O artigo 85, com 19 incisos relacionados aos honorários de advocatícia, é um grande presente para a advocacia, é um reconhecimento do trabalho do advogado. Essa mudança da natureza dos honorários dos advogados, passando a ser verba alimentar, isso tem uma importância extraordinária, seja no recebimento de precatórios, quando for o caso, e com reflexo até na empenhorabilidade. É um detalhe que não deve ser menosprezado. E com relação à questão dos honorários recursais, visaram alcançar dois objetivos, né? Duas finalidades, na verdade. Uma delas é evitar que sejam interpostos recursos manifestamente protelatórios. Então, a parte que recorre saberá com a vigência do Código que esse ato poderá acarretar-lhe maiores despesas, dado que os honorários poderão ser acrescidos, né? E, de outro lado, também fixar um plus, algo a mais, para o trabalho extra desenvolvido pelo advogado. Ao fixar os honorários, o judiciário deve levar em consideração o zelo dos advogados, a complexidade da causa e o próprio valor da causa, porque o valor da causa é importante não só para o advogado, mas também na relação advogado-cliente, porque uma eventual sucumbência vai representar um grande prejuízo para o cliente. E um eventual ganho também representará uma expressiva aquisição de patrimônio pelo cliente. Então, o advogado recebe exatamente na proporção desses ganhos e, eventualmente, das eventuais perdas que o cliente tenha. Então, os honorários têm que ser proporcionais a esse empenho do advogado. E foi também por isso que nós criamos a sucumbência recursal. Disso, houve também a instituição de uma sucumbência de segundo grau, uma sucumbência na fase recursal.
de maneira que as causas que às vezes demoram mais durante os recursos e reclamam mais trabalho nos recursos do que na fase originária, isso não ficará mais fora da remuneração processual do advogado. O CPC 2015, diferentemente, teve em vista o cidadão. O novo código é um código que enxerga a sociedade como destinatária das novas regras, e não os processualistas e não os operadores do direito. Eu acredito que a marca do novo código é efetividade e razoável duração do processo, para balancear um pouco com a segurança jurídica, que é o forte do Código de 73. Nós não abrimos mão da segurança, mas procuramos dotar também um sistema de razoável duração, portanto, celeridade e também de efetividade. Temos um código, podemos dizer, moderno, compatível com a Constituição Federal. Posso dizer que o Código de Processo Civil se constitucionalizou e, com certeza, temos ganhos enormes para todos, mas um ganho diferenciado também para a advocacia, que trabalhou desde o nascimento do anteprojeto até o final de forma muito árdua, e que a gente percebe o DNA da Ordem dos Advogados do Brasil. O novo código, ele é um código mais simples em termos de formalidades. Ele é um código que elimina essa prodigalidade recursal que é natural do sistema brasileiro, e é um código que, através de novos instrumentos, permite que todos sejam iguais, não só perante a lei, mas também perante a jurisprudência. Então, na verdade, eu sintetizaria dizendo que esse código cumpre o grande sonho da humanidade, que é de uma justiça ideal. E hoje nós ficamos por aqui. Visite as nossas redes sociais: Instagram, CFOAB, e Facebook, Conselho Federal da OAB. Tem também o nosso site, oab.org.br. Para você, uma ótima semana e até a próxima. Tchau, tchau!